Será que a Bíblia é um livro em que se pode confiar? Ela não tem contradições? Um livro que dizem ser inspirado por Deus, não deveria se contradizer, mas ao que parece, não é isso que se vê. Prepare-se para ouvir algumas verdades que muitos insistem em esconder. Eu tenho certeza que você já ouviu do seu pastor que a Bíblia não pode conter erros e contradições, que é a palavra inerrante de Deus e que é a obra perfeita, inspirada pelo Espírito Santo e pelo próprio Deus. Não é isso mesmo? Mas calma, isso não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia é cheia de contradições e eu vou te mostrar isso agora. Se eu te perguntasse agora, com a sua Bíblia em mãos, se Deus ele instituiu o sacrifício de animais, sim ou não? O que você me diria? Talvez por você ver em inúmeras passagens que Deus se agrada do cheiro da oferta queimada, do cheiro da gordura do animal sacrificado, talvez você dissesse que sim, Deus instituiu isso. E de fato você estaria certo, pois aqui em Levítico, a partir do capítulo 1, você vê isso. Eu vou ler só o versículo 9, mas você pode ler o contexto e verificar que é o próprio Yahavá que fala isso a Moisés, tá? Então no 9 diz: o homem levará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferta queimada, de agradável odor a Yahavá. Então ele deixa aqui de forma bem clara o ritual que deve ser procedido e que isso é agradável a Yahavá e como se deve proceder. Mas quando abrimos Jeremias 7:22, nós temos o seguinte: pois quando tirei os seus pais do Egito, não falhei nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Aí fica estranho, né? Aí fica complicado. Será que Deus instituiu o sacrifício, sim ou não? Porque Levítico é depois do Egito, né? Depois de tirar do Egito, está dizendo que instituiu. E agora? Primeira contradição. Em Ezequiel 18:20 vai dizer o seguinte: o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Assim como a gente vê também em João capítulo 9, onde Jesus diz que o cego não está naquela condição por causa do pecado do pai ou por causa do seu pecado, etc. Então veja que Deus está falando, né? Tem outras passagens também que endossam isso, que ele jamais vai punir um filho pelo pecado do pai. Não existe isso, né? Porém, Êxodo 25 diz, Êxodo 20, versículo 5 diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Aí fica complicado. Já em Deuteronômio 24:16 diz: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Em 2 Reis 14:6 diz: não mataram os filhos dos assassinos conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então veja, são vários versículos confirmando que Deus não vai matar os filhos pelo pecado dos pais, novamente. E aí nós seguimos aqui em Êxodo 34:7. Deus que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, aqui já é uma adversativa, né? Não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. Então assim, minha gente, não tem condições. Em um versículo diz que os filhos e os netos não são punidos, em outro diz que ele pune. Aí a gente vai para 2 Samuel 12:14. Mas, porque com este ato você deu motivo aos inimigos do Senhor para blasfemar, o filho que lhe nasceu morrerá. Esse aqui é o caso do filho de Davi com Betseba. Davi e Betseba, pela lei, deveriam ser apedrejados até a morte. Porém, aqui Deus não mata Davi e Betseba, mas mata o filho de Davi e Betseba. Novamente, entrando em contradição. Se eu te perguntasse, Deus é o único na Bíblia ou existem vários deuses? Certamente você, por ideologia religiosa, vai dizer: não, existe somente um Deus, Deus é único. No máximo você vai falar que tem a Trindade, mas tem a mesma substância, o que seria um Deus só, não é isso? E se você for religioso? Se você for ateu, provavelmente você sabe que isso não é verdade.
Porque veja, acompanhe comigo o trecho de Isaías 44:6, né? Depois tem o 45:7, que vai dizer o seguinte: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Então está falando aqui que ele é o único Deus. Em Isaías 45:7 ele diz: eu crio as trevas, eu crio a luz, eu crio o bem, eu crio o mal, não há outro Deus que faça todas essas coisas senão somente eu, né? Então Isaías 45:7 também vai endossar isso. Porém, quando a gente vai em trechos como Deuteronômio 32:8 e 9, é dito que o Altíssimo, Elion, ele distribuiu a terra, e quem herdou a terra do Deus Elion foi o Deus Yarvá. Ou seja, ele herda somente o povo de um outro Deus. Mas em Deuteronômio 4:35 já vai contradizer isso. Olha só. Ao te mostrar essas coisas, Deus quis te ensinar que o Senhor, ou seja, Yarvá, é Deus e que não há outro além dele. E aí nós temos mais uma contradição com Salmos 82, que vai dizer no versículo 1: Deus preside a Assembleia Divina, no meio dos deuses julga. Então aqui, novamente, a Assembleia de El, né? Onde você vai ter ali o Deus Elohim, vai ter os outros deuses ali na Assembleia. Muitos religiosos nunca ouviram falar dessas contradições da Bíblia, e elas são importantes, pois provam pra gente que ou Deus é burro, né? Ou, né, se você quiser uma forma assim mais elegante de dizer, Deus ele não existe, tá? Deus ele é somente uma construção humana. E essas contradições na Bíblia existem porque são autores diferentes que escreveram em épocas diferentes. Depois pegaram cada um os textos ali que eram convenientes e juntaram. E aí, quando juntaram esses textos, deu esse problema das contradições. Quer ver um exemplo famoso? E se eu te perguntasse se Deus manda matar? Ai, garoto, essa é fácil! Deus jamais mandaria matar, porque Deus diz nos seus 10 mandamentos: não matarás, que ali no hebraico eu sei, eu aprendi com o pastor, é não assassinarás, aleluia, glória. Bom, no próprio Êxodo, quando Moisés vê o bezerro dourado, já cai ao fio da espada 3.000 homens, ou seja, são 3.000 homens assassinados pelos próprios amigos, companheiros, irmãos. Então só aí já tem problema, né? Porém, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, Deus ordena que sejam executados todas as pessoas dos amalequitas, todo mundo, mulheres, crianças, todos eles, inclusive até animais inocentes. Então, sim, bebês recém-nascidos, pessoas inocentes são assassinadas por ordem de Deus. E um detalhe curioso, em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, é para matar as crianças, os bebês recém-nascidos, é para matar os animais sem piedade, sem misericórdia. Então aquele papo de dê a outra face, ame o próximo, isso aí esquece, tá? Mas olha só, em Deuteronômio 13, 12 e 16 diz: se porventura ouvirdes dizer a alguma das tuas cidades que se tenham corrompido e cometido abominação diante do Senhor teu Deus, ferirás os moradores dessa cidade a fio da espada. Então, em Deuteronômio 13, diz até para você, se eu não me engano, do 6 em diante, diz até para você matar as pessoas que não quiseram que Deus servisse ali na casa delas, que elas adorassem a Deus, né? Então, se servir a outros deuses, você já tem que matar essas pessoas da sua família. Em Deuteronômio 17, de 2 a 5, também é dito para matar pessoas. Existem várias passagens na Bíblia em que Deus condena povos inteiros, verdadeiro genocídio. Então, sim, Deus manda matar na Bíblia, apesar dele falar não assassinarás, não matarás. Tá? Isso aí é mais uma contradição da Bíblia. Pega aí a sua Bíblia e abre aqui agora em Êxodo 6, 2, 3, vai dizer o seguinte: falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão e Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yarvá, e o de Revavirê, o tetagrama, não lhes fui conhecido. Olha o problema que nós vamos entrar agora, meus colegas. Gênesis 12, 8 vai dizer o seguinte: edificou um altar ali a Yarvá e invocou o nome do Senhor. Complicado, né? Então nós temos aqui um texto que claramente desmente o outro. Sim, era invocado o nome do Senhor como Yarvá. Gênesis 15, 7 vai dizer o seguinte: e disse-lhe mais, eu sou o Senhor. Quando tem Senhor, já sabe, né? É Yarvá, e o de Revavirê, o tetagrama, YHWH.
vai dizer aqui o seguinte aqui, ó, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como herança. Então, já era conhecido o nome Yarvá, sim. Gênesis 28, 13 a 16. Então, eu mostrei para vocês que Abraão conhecia Yarvá, agora é Jacó, tá? Olha só. Eu sou o Senhor Yarvá, o Deus de Abraão, teu pai. Isso aqui ele falando para Jacó, tá? Eu, o Deus de Isaque, a terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Então, mais uma contradição. Sim, Deus já se revelara para Isaque, Jacó e Abraão. Gênesis 32, 9 e 12. Olha só, vai ter aqui o seguinte. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Yarvá, que me disseste, volta à tua terra e à tua parentela e te farei bem. Então, note, é contradição atrás de contradição. Qual desses versículos é o correto? Qual desses textos é o correto? Fica complicado para o crente responder. Em Números 23:19 é dito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, ele se arrependeu de haver feito homem sobre a terra e exterminou toda a humanidade. Muitos aqui vão querer usar de um malabarismo, como em todas essas passagens que eu estou mostrando para vocês, para dizer que ali Deus se entristeceu. Porém, ele, ao fazer o ato de destruir a humanidade, para ver se dá jeito, ali mostra sim um arrependimento. E não só entristecer. Entristecer você fica triste, mas deixa seguir, né? Ali não, ali Deus ele tentou consertar, corrigir. Então teve um arrependimento da sua parte, um ato de correção naquilo que ele tinha feito. Outra contradição é que em Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém. Porém, você sabe que Deus tentou a Abraão, né? Fazendo com que ele chegasse ao ponto de sacrificar o seu filho. Porém, Deus o impediu de última hora. Então Deus experimentou sim. O próprio Jó foi experimentado, né? Foi tentado. Então sim, Deus tenta pessoas na Bíblia e testa sua fé. O que é estranho, pois um Deus onisciente não deveria testar e tentar ninguém, como o próprio homem no Jardim do Éden. Aquilo ali foi uma espécie de teste, a qual o homem teria falhado e o plano perfeito de Deus teria ido por água abaixo. Essas contradições estão provando para você que Deus não pode ser onisciente, ele não pode ser todo-poderoso, pois como alguém onisciente vai falar uma coisa, né, em uma passagem e depois se desmentir em outra? Isso daí é contra a natureza de Deus. Como eu já havia explicado, são pessoas diferentes em épocas diferentes escrevendo textos para uma comunidade diferente. Quando se junta tudo isso e cria uma Bíblia, ou seja, uma reunião de livros, essa reunião de livros vai conter contradições, porque não há Deus ali, não há Espírito Santo ali, não há inspiração divina. Existem somente ideologias políticas que estão sendo implantadas no texto para vender o ideal do autor para a comunidade. E quando esses conflitos ideológicos batem de frente, surgem as contradições. Então assim, você só vai continuar a ser enganado, feito de trouxa, achando que a Bíblia não tem contradição se você quiser. Se eu fosse você, sinceramente, eu anotaria todos esses capítulos e versículos, todas essas contradições que foram ditas aqui nesse vídeo, levaria a uma autoridade religiosa, a um padre, a um pastor, e questionaria de boa fé, de bom coração. Você poderia me explicar? Como é que Deus diz, não matarás e manda matar, não assassinarás e manda assassinar? Por exemplo, lá no dia em Números 15, 32 a 36, onde ele manda assassinar o homem que estava somente pegando um graveto no dia de sábado. Né? Então ele fala, não matarás, não assassinarás e manda matar, manda assassinar. Isso é estranhíssimo, né? Diz que não tem outros deuses, mas está recebendo a terra de um outro deus, de Elion. Estranho. Então assim, essas contradições precisam ser respondidas. E a sua função, ir em grupos de WhatsApp, onde tem ali o seu pastor, onde tem o seu padre, perguntar, ir à igreja, perguntar, questionar. Perguntar para os outros irmãos. Perguntar não ofende. Pelo menos não deveria. Então questione, pergunte, anote tudo isso que eu falei. Vá até a sua liderança religiosa, compartilha esse conteúdo aqui com todos os seus amigos, com os crentes, faça reunião de célula e pergunte, gente, vamos questionar aqui o que foi falado por esse ateu? Isso faz sentido ou não faz? Isso é verdade ou não é? Só não seja enganado, só não seja feito de trouxa. Deixe aqui o seu comentário porque eu quero ler o que você vai falar. Deixe o seu like e compartilhe. E olha que interessante, muitas pessoas dizem para você que o mito do dilúvio da Arca não é verdadeiro. Mas e se eu te dissesse que não é? Portanto, eu vou deixar aqui agora
o vídeo para você assistir e conferir. Um grande abraço a todos vocês. Fui! Tchau, tchau! Tamo junto!